Você sabia que o português é a quarta língua mais falada do mundo? Cerca de 3,7% da população mundial fala português, espalhados por diversos continentes e sendo a língua principal de 9 países: Brasil, Portugal, Moçambique, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, falado até mesmo na Ásia, em regiões como Macau, na China, e na ilha de Timor-Leste, no Sudeste Asiático. Mesmo com suas particularidades culturais e étnicas, um ponto em comum une todos esses países, sendo esse a colonização portuguesa. No continente africano, os portugueses chegaram por volta de 1415, durante o período das Grandes Navegações, dominando as regiões litorâneas e estabelecendo seus territórios. A presença de uma nova cultura traria também uma nova língua, o português, que anos depois sofreria diversas alterações pelos falantes locais, como as diferenças morfológicas, o uso do gerúndio, sotaques e gírias próprias. Esse processo de variação linguística não ocorreu apenas no continente africano, mas sim em todos os outros países que utilizam a língua portuguesa, seja como língua primária ou secundária. Veremos a seguir um exemplo com base em trechos de reportagens. O relatório de contas das edições de novembro, estatal responsável pelo Jornal de Angola, aponta que houve um prejuízo em 2018 de 161 milhões de kwanzas. Segundo a Deloitte, a auditora independente, esse prejuízo pode ser bem maior, mais que o dobro. Somado. Ainda na página desportiva, o Manchester City goleia o Real Madrid por 4 bolas sem resposta e avança para a final. Bernardo Silva marca por 2 vezes na primeira parte e abriu caminho para este apuramento às custas do atual detentor do troféu, Real Madrid. 5 de julho de 1975 foi proclamada a independência de Cabo Verde. Já lá vão 47 anos, mas o país ainda enfrenta vários desafios, diz o analista Daniel Medina. A população também partilha da mesma opinião. Acompanhe mais detalhes numa reportagem especial. Na TV 24, José Alberto Carvalho conduz a 21ª hora. Hoje temos um debate com os comentadores da TVI, José Miguel Júdice, Fernando Medina, Manuela Ferreira Leite e Constança Cunha Issá. Vão debater e analisar as declarações do Presidente da República feitas esta noite aqui no Jornal das 8. Boa tarde, telespectadores. Conselho Ministro aprova a proposta do Orçamento Geral do Estado tinang Rua Ronulo, o montante dólar americano bilhão ida.atusia 5 nulo racing 5. Bom dia, telespectadores. Presidente da Autoridade Municipal Baucau discorda da informação na República e a média Catak, população município Baucau 80% acessou na BEMOS. O Internato Sagrado Coração de Jesus fechou as suas portas este sábado com ocasião às férias do Natal. As pessoas interessadas na programação para o mês de dezembro no Centro Cultural Equato-Guinês de Malabo já vê um lugar para desfrutar das atividades de lazer oferecidas pela casa e conhecer o alcance do roteiro do mês. Os alunos frequentam mais na instituição para rever em grupo os últimos exames do primeiro trimestre. Isso. Oi, Eliana. Boa noite. Boa noite, Renata, Bonner, e também para você. A chuva vai se concentrar no Nordeste nos próximos dias e pode ser forte do litoral da Bahia ao de Pernambuco e no norte do Maranhão. Já no interior da região, o tempo seco predomina. E a Bahia foi o estado com o maior aumento da seca em abril na comparação com março. Boa noite. A situação da Guiné-Bissau e do Mali foram temas fortemente debatidos na 44ª Conferência dos Chefes de Estado e de Governos da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, CEDEAO. O presidente cessante em exercício da CEDEAO, Alassane Dramane Ouattara, realçou no discurso de abertura da cimeira a forma como a região soube lidar com as crises da Guiné-Bissau e do Mali. Muita gente também fala bem português e Macau há uma certa quantidade, quer dizer, tem muitas, ainda tem lá muitos portugueses, ainda, e até tenho amigos portugueses, ainda posso praticar com eles. Eu não reparo nenhuma. Então, conseguiu perceber as diferenças entre cada uma das reportagens? Mesmo que algumas se pareçam bastante com o nosso português, usos expressivos, gírias e sotaques vão demonstrar sua diferença, ainda mais quando há a mudança de um continente para o outro, como é o caso da América do Sul, para a Europa e para a África. Quando pensamos no Brasil, por exemplo, vem em mente as diversas variações regionais e linguísticas que acontecem com o português.
O exemplo mais conhecido por nós seria o da mandioca, que lá no Sudeste é mais conhecido como aipim, no Sul mandioca e no Nordeste macaxeira. Esse processo de criação de variações linguísticas tem um contexto histórico muito amplo. Quando pensamos em Portugal, por exemplo, levamos em consideração a dominação das Índias no passado, que estabeleceu grupos de falantes português, o primeiro deles sendo o sino-português, o segundo sendo o malaio-português e o terceiro deles sendo o indo-português. Mesmo com a presença forte desses falantes, após a evasão de Portugal da região, não se houve a oficialização do idioma. Esse processo fez que, com o tempo, o idioma não fosse mais utilizado pela população e apenas a língua nativa se mantém. Isso é um processo que não aconteceu, por exemplo, com a África. A África, fortemente influenciada pelos crioulos deixados por Portugal, sofreu também grupos que permaneceram durante muito tempo, sendo eles os crioulos portugueses do Golfo da Guiné, os crioulos portugueses das ilhas de Cabo Verde, os crioulos portugueses da Guiné-Bissau e o crioulo português do Senegal. Deles, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Moçambique e Angola foram os únicos que realmente se manteram. É importante lembrar também que Portugal foi o principal expoente dos dialetos do português ao redor do mundo, sendo os dialetos galegos os primeiros contatos com o ibero-românico, os dialetos setentrionais o primeiro contato com o castelhano e os dialetos centro-meridionais o primeiro contato do país com o resto do mundo. A essa relação damos o nome de relação lusófona, por ser o fato do português ter abraçado o resto do mundo, mesmo que durante um período de dominação de Portugal. Aqui no Brasil, esse processo ficou conhecido como dicionarização do português, que posteriormente trouxe mudanças e alterações para a língua. O dicionário Aurélio, o dicionário de língua portuguesa e o dicionário rápido e prático de brasileiro-português fez com que o Brasil também possuísse uma relação lusófona com outros países como Estados Unidos. Para exemplificar esse processo, trouxemos uma colega nossa que mora em Filadélfia. Olá, o meu nome é Larissa e eu falo da Filadélfia, Estados Unidos, na Pensilvânia. E outra colega também de Washington. Oi, meu nome é Bruna, eu sou brasileira e eu moro nos Estados Unidos, no estado de Washington. Essa relação lusófona, como podemos perceber nos vídeos, é muito ampla. O Brasil possui diversas ligações com o exterior, como é o caso dos Estados Unidos ali representado. Mas acredite se quiser, a comunicação oral aqui é tão rica que as variações internas que o país possui, às vezes até parecem dialetos diferentes. Esses processos são analisados por muitos gramáticos e estudiosos da língua, e alguns deles tentaram separar em 3 etapas de estudo: a estrutura gramatical do português do Brasil, e suas diferenças com o exterior, os processos de variação no âmbito das cidades e dos territórios, ao qual se refere as variações linguísticas e regionais, e os processos históricos da constituição do português do Brasil e seus dialetos. Concluímos, então, que esses processos de comunicação fazem parte não só da parte escrita, mas também da parte oral. A variação do português é ampla e muito grande. Diversos países que falam português ainda têm suas influências históricas e regionais marcadas na língua. Esse processo é muito amplo. Não é à toa que são 9 países que oficializaram a língua e mais outros 2 que ainda utilizam ela. Esse é o português no mundo.